The Bluetooth device is ready to pair. Boa noite! Eu sou o William Bonner. E eu sou a Cecília Malan. E hoje, antes de falar sobre o clima, nós iremos falar sobre equilíbrio químico. O equilíbrio químico é um fenômeno que ocorre entre reações reversíveis, entre reagentes e produtos. Sua identificação ocorre por meio da igualdade na velocidade das reações direta e inversa, uma vez em que há taxas iguais de formação e consumo nas espécies envolvidas das reações químicas. Agora, o conceito de reação reversível. Uma reação reversível é um tipo de reação química na qual os reagentes podem se combinar para formar produtos, mas os produtos também têm capacidade de reagir e formar novamente os reagentes originais. Em outras palavras, a transformação de reagentes em produtos e a conversão de produtos de volta em reagentes ocorrem simultaneamente, ou seja, seu processo é dinâmico. Durante uma reação reversível, as velocidades da reação direta de reagente para produto e a reação inversa de produto para reagente são equilibradas. Isso resulta em uma situação em que as concentrações dos reagentes e produtos não mudam ao longo do tempo, indicando que a reação está em equilíbrio dinâmico. Um exemplo clássico de uma reação química reversível é a formação de ácido acético a partir do dióxido de carbono e água. Nessa equação, o CO2 e H2O reagem para formar o ácido carbônico. No entanto, o ácido carbônico também não pode se dissociar e formar íons bicarbonato e íons hidrogênio. Essa reação é reversível, indicando que os íons HCO3 e H+, podem se combinar novamente para formar o ácido carbônico. Agora, condições para a ocorrência de equilíbrio químico. Para que ocorra o equilíbrio químico em uma reação reversível, é preciso atender a algumas condições. Primeiro, a reação deve ser reversível, o que significa que os reagentes podem se transformar em produtos e, ao mesmo tempo, os produtos podem se transformar novamente nos reagentes. Segundo, é que o sistema deve ser fechado, o que implica que não há troca de reagentes ou produtos com o ambiente externo. Isso é importante para manter as condições constantes durante o processo. A terceira é que a constante de equilíbrio Kc ou Kp, não capeta, deve ser constante para uma dada temperatura. Essa constante expressa em relação entre as concentrações ou pressões dos produtos e reagentes no estado de equilíbrio. A quarta, velocidade de reação igual. A velocidade das relações direta e inversa podem ser iguais no estado de equilíbrio, o que significa que a taxa de formação dos produtos é igual à taxa de formação dos reagentes. O quinto é o sistema isotérmico. Para equilíbrios em fases gasosas, a temperatura deve ser constante, ou seja, isotérmica. Durante o processo, mudanças na temperatura podem afetar constante de equilíbrio e deslocar o equilíbrio. A sexta, a concentração inicial dos reagentes. A reação deve começar com os reagentes presentes em concentrações significativas. Em condições de equilíbrio, a relação entre as concentrações dos produtos e dos reagentes é governada pela constante de equilíbrio. E por último, a pressão e concentração constantes. Para sistemas gasosos, a pressão deve ser constante e para sistemas em solução, a concentração deve ser constante durante o estabelecimento do equilíbrio. Ao atender essas condições, um sistema químico atinge um estado de equilíbrio, no qual as concentrações dos reagentes e produtos permanecem relativamente constantes ao longo do tempo, e as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Ainda sobre equilíbrio, eu vou falar um pouco sobre os gráficos. Na reação direta, à medida que os reagentes são consumidos, a velocidade diminui com o passar do tempo. E na reação inversa, a velocidade aumenta com o passar do tempo, como esse gráfico aqui em cima. Bom,
Ainda sobre os gráficos, há outros tipos destes, demonstrando algumas reações. Neste gráfico aqui, a reação atinge o equilíbrio e há uma concentração de reagentes maior do que a de produtos. No gráfico 2, no momento em que a reação atinge o equilíbrio, há a concentração de produtos maior do que a de reagentes. No terceiro, quando a reação atinge o equilíbrio, a concentração de produto e reagentes são iguais. E tipos de equilíbrios químicos. Existem diferentes tipos de equilíbrios químicos, cada um com suas próprias características. Aqui eu vou falar alguns exemplos de tipos de equilíbrios químicos. Nos sistemas homogêneos, os produtos e os reagentes possuem fases iguais. Por exemplo, em uma reação de solução aquosa, como na ionização de um ácido em água, onde íons e moléculas coexistem na fase líquida. Nos sistemas heterogêneos, as fases dos produtos e dos reagentes são diferentes, como na decomposição térmica de carbonato de cálcio, onde os sólidos estão em equilíbrio com os gases. Nos sistemas gasosos, uma das variáveis importantes é a pressão. Nesse sistema, os produtos e os reagentes também se encontram na mesma fase, assim como nos sistemas homogêneos. Um exemplo é a reação que ocorre entre o nitrogênio e hidrogênio para formar a amônia, tendo como influência para a posição de equilíbrio a pressão parcial. Agora, vamos aos exemplos de equilíbrios químicos do dia a dia. O equilíbrio químico está presente em diversos fenômenos do cotidiano, e aqui vão alguns exemplos. A água com gás. Quando abrimos uma garrafa de refrigerante ou água com gás, o gás carbônico dissolvido na bebida está em equilíbrio químico. Ao abrir a garrafa, o gás escapa, deslocando o equilíbrio e liberando mais CO2 da solução. Agora a hemoglobina e o oxigênio no sangue. No corpo humano, o transporte de oxigênio ocorre através da hemoglobina. Esse equilíbrio presente que o oxigênio seja captado nos pulmões e liberado nos tecidos, dependendo da concentração do oxigênio no ambiente. Por último, reações ácido-base em antiácidos. Quando ingerimos um antiácido para aliviar a azia, ele reage com o ácido clorídrico do estômago. Esse processo regula o pH estomacal, mantendo o equilíbrio químico no sistema digestivo. Olha só, agora é hora da nossa participação especial. Mariana, tá na escuta? Boa noite, Liz e Júlia. Aqui em Porto das Galinhas, nós também temos uma mudança nos sistemas em equilíbrio da região. Posso explicar isso pelo princípio de Chatelier, que descreve como um sistema em equilíbrio responde às mudanças externas, sendo estas temperatura, pressão e volume, consequentemente, e a concentração. Nas mudanças de temperatura, com as reações exotérmicas, aquelas que liberam energia, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para os reagentes, ocasionando a redução do K, que seria a constante de equilíbrio. Já com as reações endotérmicas, aquelas que absorvem energia, nós temos o aumento da temperatura deslocando o equilíbrio para os produtos, aumentando o K dos produtos. Nas mudanças de pressão e, consequentemente, de volume, o aumento da pressão e redução do volume favorece o lado com menos mols de gás. Já na redução da pressão e aumento do volume, favorece o lado com a maior quantidade de mols desse gás. Agora, com relação às mudanças de concentração, ao se adicionar reagentes e remover produtos dessa reação, se desloca o equilíbrio para o lado dos produtos. Já o inverso, adicionando produtos e removendo reagentes, se desloca o equilíbrio para o lado dos reagentes. Aqui em Porto das Galinhas, a gente usa também duas constantes muito importantes com relação ao equilíbrio químico, que seriam as constantes Kc e Kp.
onde Kc se refere à constante de equilíbrio em função das concentrações molares das espécies dentro do equilíbrio, e Kp a constante de equilíbrio em função da pressão atmosférica parcial. Aqui também a gente utiliza uma relação matemática muito importante envolvendo essas duas constantes, que é essa aqui. Tá focando? Essa aqui na tela, onde R equivale a 0,0822, que seria uma constante, T, a temperatura em Kelvin, e ΔN, a diferença no número de mols do gás entre os produtos e os reagentes, por isso delta, de variação. Volto com vocês, Liz e Júlia. Obrigada, Mariana. Bom, agora voltando à programação normal sobre o clima, está desequilibrado. Agora sobre os esportes. A Champions League tá aí. Força Vinícius Júnior. É isso. Agora ficamos com a novela das 9 e o BBB. Boa noite. Não vai desligar o microfone, não? Ah, esqueci de desligar o microfone. Tá, Ei,